Olá pessoal, Bezrat Hashem, vamos dedicar o shiur hoje Leilui Nishmat Yitzhak Ben Ela Zichrono Livracha, o pai da Andrea. Bezrat Hashem tem Nishmatot Tzurura B'Tzuror HaChaim Yortzeit Bevav Be'Iyar, dia depois de Yom Ha'atzmaut, é uma data fácil de lembrar. E Bezrat Hashem tem Nishmatot Tzurura B'Tzuror HaChaim Sheyeh Melitziyo Shel Avur Kol HaMishpacha. E vamos dedicar todas as palavras aqui do shiur, também as brachot. Quem quiser trazer as brachot para cá, estão na cozinha, vamos queimar. Ilan, pega lá para colocar para o pessoal. Escolha. Também as brachot. Bezrat Hashem. O Biru está aí. Bezrat Hashem, Leilui Nishmato. Então vamos lá, pessoal. A gente tem duas parashot essa semana. Parashat Acharei Mot Kedoshim. E eu justo queria pegar um passuco, uma mitzvah da parashá. Mas antes de falar da mitzvah em si, a gente vai chegar nela talvez no final do shiur. Antes de falar da mitzvah em si, eu queria falar sobre um Rashi que aparece na nossa parashá em Acharei Mot. Um Rashi bem interessante. Está escrito no pasuk: Veish ish mibnei Israel uminager agar betocham asher yatzud tzeid chaya o of asher yeachel veshafach et damo vechisau beafar. Fala a Torá para a gente o seguinte: quando um homem do povo de Israel ele caçar um animal selvagem, um animal que vive no campo, ou ele pegar uma ave, caçar uma ave, certo? Que ele vai comer ela e ele vai matar, fazer shchita para comer isso aqui, ele tem uma mitzvah de lechassot beafar. Tem uma mitzvah interessante na Torá, de pegar o sangue dos animais selvagens, que são ksherim kamuvan, que eu posso fazer shchita deles e comer, ou das aves selvagens, aves não selvagens, certo? E quando você fez a shchita, você tem que cobrir o sangue, parte do sangue você tem que cobrir ele na terra. E o Rashi traz aqui a seguinte pergunta: peraí, tá certo que behemoth, animais que eu crio na minha casa, ou que eu crio aonde for, vacas, bois, bezerros, carneiros, não tem mitzvah de kisui adam. Quando faz shchita desses animais, não precisa cobrir o sangue dele. E não existe caçar também esses animais. Mas aves, tem aves que eu caço, tem aves que eu não caço. Galinha, tem criação de galinha. Certo? Tem animais que eu crio eles. Até pomba tem criação de pomba. Não preciso caçar elas para fazer shchita. Então pergunta o Rashi, por que está escrito aqui na Torá, em li alatzai, avazim etarnegolim minayin? Da onde eu aprendo que avazim etarnegolim, galinhas, esses animais, essas aves que eu não sei como se traduz avaz em português. Como se traduz avaz em português? Parvaz é pato. É um tipo de pato. Ganso. Essa tradução é melhor. Avazim etarnegolim minayin. Da onde eu aprendo avazim etarnegolim, que eu também tenho que cobrir o sangue dele. Então, no Lomar, você tem uma palavra a mais no pasuk. E dessa palavra eu aprendo que mesmo as aves que eu não preciso caçá-las, quando eu faço o shchita, eu preciso cobrir o sangue dessas aves. E aí, pergunta o Rashi, baseado na Gemara em Masechet Chulin, Imken lama neemar asher yatzud? Por que está escrito então que você vai caçar? Mesmo as aves que você não vai caçar, você tem que cobrir o sangue delas. E aí fala o Rashi para a gente um ensinamento não aláhico, mas um ensinamento filosófico. Shelo yochal basar ela beazmanazot. Vem a Torá e te ensina, pessoal, coma menos carne. Igual que as aves que nós caçamos elas, não é sempre que a gente come, porque não é todo dia que a gente vai sair para caçar, e não é todo mundo que vai sair para caçar, e a pessoa vai pensar 30 vezes antes de sair, se ele vai sair ou não vai sair. Assim também as carnes que você tem na sua casa, hoje em dia no supermercado, coma menos carne. E talvez o motivo disso assim parece da Gemara em Chulin, para a pessoa não ficar pobre. Se a pessoa gastar muito dinheiro comendo carne o tempo inteiro, ele vai acabar ficando pobre. Então, coma menos carne. Mas tem aqui um ensinamento mais profundo do que isso. E o Hafetz Chaim fala mais ainda. Fala o Hafetz Chaim, se isso é correto em relação a carne, certo? Aves ou carne, coma menos carne, isso aqui é correto em relação a toda a nossa vida. Ou seja, aqui, falou o Hafetz Chaim, a gente aprende desse Rashi um conceito chamado leistapek bemuat. Você tem que ser uma pessoa que tem que se contentar com menos. Se contentar com pouco. Fique feliz com pouco. Não precisa todo dia comer carne. Come carne nos Hagim, nos Shabbatot, de vez em quando, mas não é todo dia que precisa.
Coma menos carne, se contente com menos, assim falou Hafetz Haim, assim, esse é o conceito que nós aprendemos desse Rashi. E pessoal, eu queria hoje estudar um pouco com vocês, um pouco desse conceito, certo? O que a gente aprende daqui, o que significa leistapek bemuat, se contentar com um pouco, e eu não preciso de muito para me deixar feliz. Então eu queria começar com um exemplo que o Ben Ish Chai traz. O Ben Ish Chai escreveu um livro de exemplos, e o Ben Ish Chai traz lá um exemplo que é um exemplo até famoso, eu acho, mas ele tem uma sabedoria muito forte por detrás dela. Eu vou resumir o que o Ben Ish Chai escreve. O Ben Ish Chai fala o seguinte, conta uma história. A história de um senhor que ele é um senhor com muitas dificuldades financeiras na vida dele. E ele tem um trabalho muito duro. Ele não tem dinheiro para comer no dia seguinte. Qual é a profissão dele? A profissão dele é vender lenha na feira. Só que ele não tem lenha. Não é que ele compra lenha e vende lenha. Ele vai todo dia, acorda cedo, bem cedo de manhã, vai para a floresta, ele corta todas as madeiras, as árvores, ele arruma todas elas, faz os pacotes dela, chega na feira assim mais para o fim do dia e, se ele deu sorte, ele vende a produção que ele conseguiu produzir hoje. E é um cara muito coitado na vida dele, que todo dia ele tem que sair para produzir e no final do dia vender aquilo que ele conseguiu produzir. E nos dias de calor e nos dias de frio é muito difícil para essa pessoa, porque ele trabalha horas abaixo do sol, cortando lenha, um trabalho duro, fazendo os montinhos, os pacotes de lenha, levando isso até a feira, tem que rezar para alguém vir comprar, e se ele conseguir um preço bom, ele fez o dia dele, e com isso ele vai lá e ele compra a comida, o jantar e a comida de amanhã para os filhos dele. E esse senhor está meio desgostoso da vida dele, ele não está gostando dessa vida, o trabalho é muito duro e o sustento é muito pequeno. E ele sempre pensa, né? O tempo inteiro ele pensa, Halevai, quem dera eu tivesse uma vida melhor, uma vida mais tranquila, pudesse ter comida na geladeira, pudesse ter mais coisas, ficaria mais alegre. E ele está num dia assim de muito calor, cortando a lenha lá, muito calor. E ele está nas últimas forças dele, cortando a lenha que ele precisa, fazendo os pacotes. E ele sente que ele já não tem mais força nenhuma, ele tem o pão dele, o pãozinho dele seco que ele precisa comer para pegar um pouco de energia, um pouco de água que ele tem no potinho dele lá. E ele come assim nas últimas forças, fala que eu vou dar uma descansada aqui antes de sair para a feira para vender essa minha lenha. E ele dorme. E nisso que ele dorme, ele tem um sonho. E no sonho dele, parece um sonho tão real, vem para ele como se fosse um anjo, né, que a Kadosh Baruch Hu mandou, e fala para ele, olha, a gente está vendo aqui o seu sofrimento, eu estou vendo que você está muito sofrido, muito triste, você não tem alegria, e a gente queria te dar uma opção. A opção você pode escolher, tudo que você for tocar vai virar ouro, tudo que você for tocar vira ouro. E você vai poder vender todo esse ouro, vai poder fazer um dinheiro, estocar a sua geladeira, estocar a sua cozinha, trabalhar menos, ganhar mais. Você aceita? O cara fala, olha, eu aceito, lógico que aceito. Tudo que eu vou tocar vai virar ouro, imagina, vou tocar aqui na madeira, vai virar ouro, vou vender esse ouro por muito mais caro, vou fazer o meu mês, não vou precisar trabalhar amanhã. E ele aceita, e nisso ele acorda. E quando ele acorda, ele sentiu que ele sonhou, ele achou que ele está num sonho, só que ele vai direto para madeira, que ele arrumou, né? Pegar a madeira, então ele começa de novo lá a fazer os pacotes de madeira. Quando ele toca na primeira madeira, a primeira madeira vira ouro. A primeira madeira vira ouro. Ele toca na segunda madeira, a segunda madeira vira ouro. Ele está entendendo que esse sonho se tornou uma realidade. E o cara fica tão feliz, ele começa a dançar, começa a fazer uma odaiá, um agradecimento a Kadosh Baruch Hu, acabou os meus problemas, eu vou ser uma pessoa super feliz na minha vida, eu vou ter dinheiro agora para tudo que eu quiser, quando eu quiser, vou trabalhar menos. E nisso o cara, ele pega o potinho que ele tem lá de água, ele está com um pouco de sede, e o potinho vira ouro. E quando ele vai beber a água, assim que a água toca na boca dele, a água vira ouro, ele não consegue nem beber a água que ele tem.
E ele começa a ficar desesperado. Tudo que ele está tocando está virando ouro, mas ele não consegue nem beber um copo de água. E nisso ele acorda pela segunda vez, agora ele acorda de verdade. E ele entendeu a mensagem do sonho dele. E ele vai com muita alegria beber o seu copo de água e comer aquele pão velho que ele tem. Essa é a história que o Ben Ish Chai conta pra gente. História triste. Só que o Ben Ish Chai quer falar com a gente, tem aqui uma mensagem muito profunda que o Ben Ish Chai ensina pra gente. O Ben Ish Chai fala que uma pessoa que não se contenta com aquilo que ele tem, e ele está sempre pensando naquilo que ele não tem, então nem aquilo que ele tem prazer. É como se fosse que a sua água vira ouro. Você está sonhando tanto com ouro que nem a água que você tem prazer dela, nem o pão que você tem prazer dele. Você perde tudo que você tem. Isso aqui lembra o Pasuk, Rekava tzamot kina. Aquele que tem inveja do outro, ele quer viver a vida do outro, então ele nem a vida dele vive direito. Porque a vida dele ele não vive, que ele está com inveja do outro, e a vida do outro com certeza ele não vive. Essa é a mensagem que ensina pra gente o Ben Ish Chai. Só tinha um grande rabino na Europa, Rabbi David Minovardok, filho do Saba Minovardok, foi rabino da cidade de Novardok, e ele escreve uma frase fantástica. Olha só o que ele escreve. Por que a pessoa não tem aquilo que ele quer? Por que a pessoa não tem aquilo que ele quer? Sabe por quê? Porque ele não está contente com aquilo que ele tem. Porque se ele fosse contente e fosse suficiente para ele aquilo que ele tem, ele teria tudo que ele quer. Olha que profunda essa frase. Por que a pessoa não tem aquilo que ele... Certo? Por que a pessoa não tem aquilo que ele quer? Porque ele não se contenta com aquilo que ele tem. Porque se ele tivesse contente com aquilo que ele tem, ele teria tudo aquilo que ele quer. Se você está contente com o que você tem, se para você é suficiente, tudo que você quer, você tem. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que tem... Osher, assim fala o Rabbi David Minovardok. Só tem uma segulá que aparece no Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch é um sefer muito, muito antigo dos Rishonim, para a pessoa ficar rica, ou para a pessoa ter o sustento dela sempre. Não para ficar rica. Desculpa, falei errado. Não é uma segulá para a pessoa ficar rica, é uma segulá... Vou ler para vocês as palavras do Sefer HaChinuch. Fala o Sefer HaChinuch. Não é uma segulá de hoje em dia. Hoje tem muitas segulot, né? Dia 13, na hora 13, o número Teilim 13. Essas segulot não sei quanto elas valem. Mas o que está escrito no Sefer HaChinuch tenho certeza que vale. Escreve o Sefer HaChinuch. É uma segulá que não é tão difícil de fazer ela. Kach mekubal ani merabotai ishmerem kel. Eu recebi nos meus rabinos que Deus os cuidem. Shekol azahir bebirkat Amazon. Todo mundo que faz Birkat Amazon com cuidado, com kavaná, palavra por palavra de dentro do Sidur, isso eu estou acrescentando. Kol azahir bebirkat Amazon. Todo aquele que é cuidadoso no seu Birkat Amazon. Fala o Sefer HaChinuch. Mezonotav metzuin lo bechavod kol yamav. A parnassá dele vai estar presente na vida dele, bechavod, com honra, por toda a vida dele. Assim escreve o Sefer HaChinuch. Não está escrito que ele vai ficar rico, mas ele vai ter parnassá de uma maneira com kavod por toda a vida dele. Mas tem algo profundo aqui, pessoal. Birkat Amazon é você agradecer a Deus por aquilo que você tem. Você comeu um pão, certo? Você faz Birkat Amazon, é o agradecimento da Torá. É o agradecimento da Torá. Você agradece a Deus. Ala Haaretz ve ala Amazon. Se você faz isso aqui é uma segulá que Bezrat Hashem, a tua parnassá está grande. Você não vai estar contente com a tua parnassá por toda a sua vida. E pessoal, isso aqui com certeza leva a gente a famosa Mishnah em Pirkei Avot. Nós estamos lendo nessas semanas de Sfirat HaOmer Pirkei Avot. E a Mishnah em Pirkei Avot, ela fala pra gente no Perek Daled Mishnah Aleph, as palavras de Ben Zomá: Eizeu Ashir Asameach Bechelko. Quem é o rico? O rico é aquele que está contente com aquilo que ele tem. E a gente tem que entender o que significa quem é o rico, aquele que está contente com aquilo que ele tem. Os comentaristas já perguntam. A gente sabe quem é rico. Quem é rico é quem tem bastante dinheiro. O cara tem muitos bens. Baruch Hashem, ele pode comprar tudo aquilo que ele quer, não faz contas para... Se ele quer hoje viajar, ele vai viajar. Se ele quer amanhã viajar, ele vai viajar. Não fica fazendo contas. Esse é o rico. Porque a Mishnah pergunta,
Bebeto, os comentaristas fazem essa pergunta. E tem várias explicações aqui, eu vou trazer para vocês 3. Mas eu quero me focar na última. O Bartenura explica, Eis o ashir, haraui lo leitalel beoshro. Está escrito, né? O Pasuk fala, Lo italel hacham bechokhmato, velo italel ashir beoshro. Mais ou menos essa linguagem do Pasuk. Ali italel hacham bechokhmato, ali italel ashir beoshro. Você rico não fica se mostrando aí, louvando aí a sua riqueza. Igual o sábio. Fala o Bartenura, mas não é todo rico. O rico que é samer bechelko, ele pode leitalel. Esse é um rico verdadeiro. O rico que está contente, ele pode leitalel. O Rabbeinu Yonah, o grande comentarista de Pirkei Avot, Rabbeinu Yonah, ele já fala diferente. Ele fala que essa Mishnah quer ensinar pra gente valores. O que significa valores? Uma pessoa que fala pra ele, olha, uma pessoa que fala pra gente, eu tô contente com aquilo que eu tenho. Não está se falando aqui de um pobre. Está se falando de uma pessoa que ele tem parnassá. Ele fala, Baruch Hashem, é suficiente para mim o que eu tenho. E porque é suficiente para mim o que eu tenho, eu dedico parte do meu tempo para tefilá, para torá, para mitzvot, para chesed. Esse é o ashir verdadeiro. Mas o cara que está o tempo inteiro querendo mais, e mais, e mais, oev kesef, lo isba kesef. Você gosta do dinheiro, você não tem fim, você nunca vai ter o que você quer. Certo? Você nunca vai ter aquilo que você quer, você vai perder também os valores da vida. Você vai trabalhar o quê? Das 7 da manhã às 11 horas da noite, não vai rezar com o minyan, não vai marcar um shiur de Torá, não vai ter nenhum valor judaico na sua vida só por causa da sua parnassá? Que a shiruta é essa? Muito pelo contrário, você é um pobre, você está sempre correndo atrás. Mas uma pessoa que Baruch Hashem ele fala, igual o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim ele tinha uma lojinha, trabalhava 3 horas, era o suficiente para ele. Não estou falando que precisa trabalhar 3 horas, pode trabalhar mais. Mas você tem que ter valores, eu trabalho aquilo que eu preciso, o tempo necessário, e parte do meu tempo eu dedico, Bezrat Hashem, para Kedushá, para Tahará, para Chesed, para estudo de Torá, para Tfilot. Assim falou Rabbeinu Yonah. Esse é o Ashir Asameach Bechelko. O Ashir verdadeiro é aquele que está contente, porque ele sabe dedicar parte do tempo dele para outras coisas. O exemplo do Ben Ish Hai, o cara realmente tem que trabalhar o dia todo. Ele não pode pedir para ter mais tempo para... Não, assim, o exemplo do Ben Ish Hai é um exemplo kitsoni, mas o que eu estou falando, ele pode pedir, mas lá o Ben Ish Hai quer mostrar que o cara estava triste com aquilo, com a vida dele. E eu falo, Ben Ish Hai, se você está triste com a sua vida, você nem vai ter, e ficar pensando numa vida melhor, então nem a sua vida você tem. Fica contente com aquilo que você tem. E eu já vou chegar lá. Mas o Yachino Boaz Tiferet Israel, um dos grandes comentaristas da Mishnah também, ele fala que aqui tem um ponto mamash específico, falando de uma pessoa que tem menos. Fala o Tiferet Israel, o que a Mishnah vem ensinar pra gente? Fala, olha, uma pessoa... Ele fala assim, Asameach bechelko porque darei a dua de mishe isiga tachlit tov yoteru meoto shelo isigo. Um cara que chega na meta é melhor do que aquele que não chegou na meta. Então, se o cara está descontente com a vida dele, ele não chegou na meta dele ainda. Se ele não chegou na meta dele ainda, então ele está no meio do caminho, ele não é um ashir. Mas se eu estou contente com aquilo que eu tenho, falo, Tiferet Israel, Afilu sheyesh lo me'at, o mistapek be'ame'at shechananu Hashem, ele está contente com o pouco que Deus deu para ele, ele chegou já onde ele precisava chegar, ele fala, olha, Kadosh Baruch Hu, eu cheguei, eu tenho tudo que eu preciso. Não me falta nada, Baruch Hashem. Não me falta nada, Baruch Hashem. Ah, você é o ashir. Você é um cara rico. Mistapek bemuat. Isso significa que mamash você está contente com aquilo que você tem. E Bemet, pessoal, a gente precisa entender um pouco mais a fundo o que significa esse conceito de Eis o ashir asameach bechelko. Entendemos que tem que Mistapek bemuat, mas como eu posso chegar lá? Eu quero entender isso de uma maneira intelectual. Como eu posso ser sameach bechelki? Eu tenho dificuldades, tenho que trabalhar muito. Como eu posso ser sameach bechelki? Independente se a pessoa tem muito ou pouco, independente de quanto ele tem, se falta ou não falta. Como eu posso ser sameach bechelki? Então, antes de falar do ponto de vista intelectual, eu queria dar uma segulá para isso. Uma segulá que aparece no livro Meor Einaim, que é um livro de Hassidut do Rebbe de Chernobyl. E ele fala algo interessante. Ele fala, olha, todo mundo conhece Aser, Teaser. Aser bishvil shetitasher, né? Dá maaser, você vai ficar rico. E o Rebbe de Chernobyl pergunta, eu vi muita pessoa que deu maaser e não ficou rico. Então o que? Tá errada a segulá? Tá errada a segulá? Fala o Rebbe de Chernobyl. Está escrito
na linguagem do Midrash, aser teaser, aser bishvil shelo titchaser, aser bishvil shetitasher. O Midrash acrescenta uma palavra que não aparece na Gemara. Dê maaser para não te faltar nada, dê maaser para ficar rico. Fala o Rebbe de Chernobyl, uma pessoa que dá tzedakah, dá maaser, se ele consegue dar maaser, é uma sgulá para ele ter simcha bechelko. É difícil para mim me contentar com aquilo que eu tenho. Eu não consigo, eu queria mais. Eu queria uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor, queria mais. Sgulá de tzedakah, de maaser. Isso vai te dar um sipuk, falou o Rebbe de Chernobyl, vai te dar uma satisfação que você vai estar contente com aquilo que você tem. Uma sgulá. Mas além da sgulá, tem aqui talvez algo intelectual que a gente pode aprender disso aqui. Algo intelectual. Dá para chegar a ser samer bechelko de uma maneira mais... entender o porquê isso. Então eu vou tentar explicar isso da seguinte maneira. Fala o Rebbe de Slonim, em seu livro Netivot Shalom, ele fala algo bonito. Ele fala, olha, esse conceito de aser teaser, esse conceito de samer bechelko, que a pessoa tem que estar contente com aquilo que ele tem, ele fala que isso aqui é uma base para a pessoa, Bezrat Hashem, poder melhorar em todo o seu trabalho para Deus, poder melhorar em toda a sua Avat Hashem. Certo? Se a pessoa ele consegue ser samer bechelko, ele consegue se contentar com aquilo que ele tem, isso aqui é uma base para ele melhorar todo o trabalho de Hashem que ele tem. E aí ele fala o seguinte, ele fala, olha, como eu posso chegar a ser samer bechelki? E ter uma base que eu posso melhorar todo o meu trabalho para Hashem. Então ele fala, está escrito na Gemara em Masechet Nidá o seguinte, que antes da pessoa nascer, sai uma voz dos céus falando, olha, você vai ser pobre, você vai ser rico. Tem pessoas que nasceram que foi decretado para eles que eles vão ser ricos. Tem pessoas que nasceram que foram decretado para eles que eles vão ser pobres. Certo? Também está escrito que ele vai ser Chacham, ou Tipesh, vai ser sábio, ou vai ser meio menos sábio. Tudo isso está decretado na hora que a pessoa nasce. Fala o Rebbe de Slonim o seguinte, cada Neshama, ela vem para esse mundo para fazer um tikkun, para fazer algo especial que somente ele pode fazer. Se Deus trouxe ele para o mundo, então ele tem uma missão que é a missão dele, que a Neshama dele veio fazer aqui no mundo. E Deus coloca ele numa situação que somente através dessa situação ele vai conseguir chegar no Yehud, na meta para a qual ele veio para cá, para esse mundo. A gente sabe que tem pessoas que não nasceram ricas e ficaram ricas. Tem pessoas que não nasceram pobres e ficaram pobres. Tudo isso está decretado lá em cima. A Kadosh Baruch Hu decreta bidiuk qual vai ser a vida da pessoa, se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre, se ele vai nascer rico vai ficar pobre, se ele vai nascer pobre vai ficar rico. Por que isso? Porque antes da pessoa nascer precisam decretar essas coisas sobre ele. Fala o Rebbe de Slonim, você quando nasce no mundo, você vem fazer um tikkun que é seu. E somente você pode fazer. Mas ninguém pode fazer. E Deus vai te dar as condições exatas que você precisa para fazer o seu tikkun. Tem uma pessoa que o tikkun dele é fazer quando ele tem dinheiro. Ou seja, Deus colocou ele com riqueza, porque somente através da riqueza dele ele vai conseguir chegar no Yehud, na meta para a qual ele veio para o mundo. E tem pessoas que vieram para o mundo para fazer um tikkun e as condições propícias para isso são a pobreza. Quando a pessoa entende que a Kadosh Baruch Hu dá para ele a vida que ele precisa, não a vida que ele merece, não é castigo, é a vida que ele precisa, e através dessa vida ele vai conseguir chegar na meta dele, aí ele vai estar samer bechelko. Ele fala, pô, hoje eu tenho pouco. Eu queria morar num lugar melhor, ter um carro melhor, um salário melhor. Eu queria. Tá difícil. Saiba que você tem um tikkun. Não estou falando que a pessoa não precisa tentar melhorar na sua vida. Precisa. Mas saiba que nesse momento está acontecendo isso com você, porque você tem algum tikkun para fazer nesse momento. Você precisa passar por essa estação. Automaticamente fique feliz. Agradeça a Deus que Ele te colocou nisso. Assim fala o Rebbe de Slonim.
Se eu entendo isso, talvez eu consiga com mais facilidade ser Sameach Bechelki. E o que traz essa simcha? Ok, entendi. Fui lá, dei tzedakah, fui lá, pensei que se eu estou passando por esse momento e eu preciso me contentar com aquilo que eu tenho, certo? Então, é por causa que eu preciso, isso aqui vai me levar para uma meta específica que eu preciso fazer. Mas o que isso vai me levar? Aonde eu vou chegar com isso? Então aqui, de novo, fala o Rebbe de Slonim, em outro lugar, tem um Ramban famoso. A gente vai ler essa semana Kedoshim Tiu. O que significa Kedoshim Tiu? Que a gente tem que ser santo. Então fala o Ramban, Kadesh atzmecha bamutar lecha. Olha, a Torá não é só proibições e mitzvot. Todas as proibições da Torá são bem definidas. Não posso roubar. Não posso roubar. Tem alachot. O que significa roubar? Mas é bem definido. O que significa um roubo? Não pode comer taref. Está bem definido. O que significa taref? Esse animal não pode. Esse animal pode. Sem shkita não pode. Tudo está bem definido. E assim também as mitzvot. Tem que colocar tefilin. Você sabe bidiuk qual que é o tefilin? Como é o tefilin? Você vai lá e compra o tefilin, tem que fazer Shabbat, você sabe o que precisa fazer no Shabbat. As mitzvot estão muito bem definidas e as proibições estão muito bem definidas. Kedoshim Tiu, fala o Ramban, não é uma mitzvah definida, ela é uma mitzvah que depende de cada um em um. Kedoshim Tiu significa Kadesh atzmecha bamutar lecha. Se santifique mesmo nas coisas que são permitidas para você. Fala o Ramban, é kasher. Então se é kasher, Baruch Hashem, eu vou tomar um café da manhã de primeiríssima, vou almoçar o melhor churrasco e jantar o melhor leite depois de esperar 6 horas. Comer. Fala o Ramban, não. Kadesh atzmecha bamutar lecha. Mesmo nas coisas que são permitidas para você, como a comida, se santifique lá. Não precisa todo dia ir no Lechem Bassar ou na pastaria. Eu não sei os nomes dos restaurantes mais famosos e bons que tem aqui. Não precisa todo dia comer picanha. Kadesh atzmecha bamutar lecha. Você pode se contentar também de vez em quando jantar um omelete com uma salada, tá tudo bem. Kadesh atzmecha bamutar lecha. Se santifique mesmo nas coisas que são permitidas para você. Fala o Rebbe de Slonim, que está escrito no livro Shomer Emunim Akadmon. Está escrito lá algo forte, pessoal. Fala o Shomer Emunim Akadmon o seguinte, que aquela, eu vou ler para vocês em hebraico e vou traduzir. She'eilu achafeitzim likanez lepnimiut avodat Hashem. Uma pessoa que quer trabalhar para Deus com pnimiut, de uma maneira mais íntima, mais interna, não externa. Lo yamushu mipiam beita psukim shebatorah ve'asita yashar ve'atov kedoshim tiu. Ele tem que ter os 2 psukim na Torá, que são 2 psukim parecidos, um fala do mundo financeiro e o outro fala do mundo das halachot, entre o homem e Deus. Asita yashar ve'atov, seja uma pessoa correta, não seja mesquinho no dinheiro. Kedoshim tiu, seja íntegro também na sua vida. Mesmo aquilo que é permitido para você, você tem que ter uma certa... Você tem que se moderar. Não estou falando que não pode ter prazer. Pode ter prazer. Mas tem que saber tudo fazer moderado. Kedoshim tiu. Fala o Shomer Emunim. Se você faz isso, você vai lá, Avodat Hashem, bipnimiut. Com algo mais interno, mais profundo. Kadesh atzmecha bamutar lecha. Senão você é um naval birshut Torah, como fala o Ramban. Você é um naval birshut Torah. Você é uma pessoa que faz coisas erradas. Não sei como traduzir naval. É um malandro, um birshut Torah. Uma pessoa que todo dia hotel 5 estrelas, picanha todos os dias, café da manhã de hotel. É naval birshut Torah. Kadesh atzmecha bamutar lecha. E se você faz isso, você se contenta com menos, sua vida vai ser muito melhor. Mas não só sua vida vai ser muito melhor. Não só sua vida vai ser muito melhor. Você também vai ter um trabalho mais sincero para Hashem. O seu trabalho para Hashem vai ser mais sincero. Uma vez uma pessoa me contou que
e a gente tem, esse talvez é um termômetro, né, que talvez tem que ter, que tinha duas pessoas no Brasil, estavam conversando sobre o que vão fazer nas férias e tudo mais, sobre felicidade, o que vão fazer nas férias, e vai ser, quem é mais feliz, quem é menos feliz, os caras que vão para as férias para Disney e tal. E aí um cara falou, você não imagina, você pega uma família em Bnei Brak de Avrechim, que ganham super pouco, isso que os pais trazem um Shabbat, um iogurte um pouquinho melhor para os filhos, é como se fosse que levou os filhos para Disney. É como se fosse que levou os filhos para Disney, trouxe um iogurte um pouquinho melhor. Isso significa Leistabeg Bemuat. Você pode ter prazer com menos. Não estou falando que é proibido viajar para Disney. Pode viajar para Disney. Mas tem que saber fazer tudo da maneira moderada, correta. Com uma pessoa que o tempo inteiro quer aventuras, e aventuras que custam muito dinheiro, ele é palavras do Ramban, Naval Birshut da Torá. Você não vai conseguir trabalhar para Deus de verdade. Se contente com menos. Seja feliz com aquilo que você tem, Samer Bechelko. E mesmo Baruch Hashem, se você tem, Samer Bechelko. Se contentar com um pouco menos. Queria contar duas historinhas. Uma que eu perdi lá no começo do shur, que eu deveria contar, numa parte do shur, e uma outra importante. Eu falei, trouxe em nome do Sefer HaChinuch, que uma pessoa que tem Kavaná em Birkat Hamazon, então aqui é uma segulá que a parnassá dele vai ter bechavó da vida inteira dele. Você sabe agradecer a Deus pelo que você tem, você vai ter Bezerra da Shem parnassá. Então tem um amigo aqui em Ranana, um amigo israelense, que ele trabalha com diamantes. E uma vez ele teve uma viagem para China ou Hong Kong, foi vender diamantes na China, e ele estava num processo de tshuva. Hoje ele é Baruch Hashem, tem 9 filhos, Haredi e tudo mais. Ele estava no começo da tshuva dele, e ele foi vender os diamantes lá do pai dele na Argentina, na Hong Kong, e não conseguiu vender nada, zero. Vai voltar com todas as pedras que ele foi. E ele me contou que ele estava no hotel, se preparando para pegar o voo de volta para Israel, triste, que ele não conseguiu vender nada, foi um fracasso essa viagem. E ele foi comer um pão. Aí ele se lembrou de um shur que ele teve, ele estava num processo de tshuva, que quem faz Birkat Hamazon com Kavaná, ele tem Atzlachá na parnassá dele. Então ele fala que ele fez o melhor Birkat Hamazon da vida dele, levou 1 hora o Birkat Hamazon. Fez palavra por palavra, entendeu tudo que ele leu. 1 hora de Birkat Hamazon. Pegou o táxi para ir pro aeroporto. Ele falou, quer saber, eu tenho tempo, eu vou parar aqui num cliente, quem sabe eu consigo aqui uma coisa. Um cliente que ele já foi, é um cliente que ele foi no começo da viagem e não quis nada. Falou, já passou uma semana e meia, eu vou parar nesse cliente de novo. Parou lá, mostrou pro cara a bolsa lá que ele tem dos diamantes. Ele conta que aquele cliente pegou um diamante, tirou e falou, esse eu não quero, o resto eu quero ficar com tudo. O resto eu fico com tudo. E ficou com toda a mercadoria que ele levou para vender lá. O cara comprou, só uma pedra ele não conseguiu vender. Então isso é uma historinha, Stam Segulá, Birkat Hamazon. Mas eu queria só terminar. Istapkut Bemuat é uma midá importante. Se contentar com aquilo que Hashem te manda. Você faz Birkat Hamazon, agradece a Kadosh Baruch Hu pelo que você tem, pela bisnaga que você comeu. Segulá que você vai ser feliz. Se você vai ser rico, não sei, segulá você vai ser feliz e a tua parnassá vai estar presente na sua vida. Mas, em Kodesh, em Torá, você não pode se contentar com um pouco. Normalmente as pessoas em Torá, não, com isso eu me contento com um pouco. O cara compra uma casa, $5 milhões, ele vai comprar a mezuzá mais barata que tem para pôr na porta da casa. Não, mezuzá, me dá a mais barata que tem. Não, você comprou uma casa, $5 milhões, você pode comprar uma mezuzá um pouco mais mehuderet. Em Kodesh, não se contente com um pouco. Procure fazer o melhor que você consiga. Mais tfilot, mais estudo de Torá, mais chesed. Em Kodesh, faça do melhor possível. E Bemet, Meir Shapira Milublin, que ele era o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Chachmei Lublin, ele uma vez foi pedir dinheiro para Yeshiva na casa de um rico. E ele chegou na casa do rico, e a casa do rico toda bonita, né? Os sofás maravilhosos, lustres, tudo mais.
E ele falou, olha, eu preciso de uma doação, que ele queria reformar a Yeshiva, fazer uma reforma na Yeshiva, os meninos estão precisando. E o cara falou para ele, Rabino, você quer reformar, fazer uma Yeshiva mais bonita? Está escrito na Mishnah em Pirkei Avot, Kachi darka shel Torah, pat bamelach tochal, umayim bamsora tishte, ve'al haaretz tishan, ve'chayei tzar tichye. Você quer ter Torá? Pat bamelach tochal. Eles estão comendo pão com sal. Beber um pouquinho de água. Dormir no chão. Al haaretz tishan, chayei tzar tichye. Viver uma vida um pouco mais sofrida. Você está vindo aqui pedindo colchão? Pedindo não sei o que para reformar a Yeshiva? Que história é essa? Aí o Rabino falou para ele, mas você não leu a continuação da Mishnah? Na continuação da Mishnah está escrito se você faz isso, vai ser bom para você nesse mundo e no mundo vindouro. Ele quis falar para ele, você vive a sua vida do jeito que você quer, né, meu amigo? Olha aqui os sofás da tua casa. Olha o que você tem aqui. E pra gente você fala isso? E matar o seken. Mas tem aqui um messer. Fala o Rameiro Shaber Lubin. Você faz isso na sua casa. E matar o seken. Na sua casa faz isso. Na minha casa eu também faço isso. Mas quando se trata de Kodesh, de Torá, de Limud da Torá, a gente quer um Beit HaKnesset bonito. A gente quer um Beit HaMidrash bonito. A gente quer que as pessoas venham e possam desfrutar daqui. Quer comer pão de queijo, certo? Quando se trata de estudo de Torá, é outra coisa. Então, Bezrat Hashem, Shenizke, que a gente consiga, Bezrat Hashem, Leidabek, nessa amidade, Leistapeg Lemuat, naquilo que é Chol, mas naquilo que é Kodesh, quanto mais, melhor. Chazak u'Baruch.